A vida é super curiosa, né, cara? Muitas pessoas gostariam de ter os seus pais vivos e não tem. Eu, por exemplo, tenho meu pai vivo. Porém, por mais forte que isso possa parecer, é a mesma coisa que se ele tivesse morto. Ele não fala comigo, basicamente. A última vez que eu tentei algum contato com ele, que eu expressei vontade de ver ele quando eu estivesse no Brasil, ele não aparentou e não fez o mínimo esforço para fazer isso acontecer. É um tema muito comum em países da América do Sul, pelo que eu notei, mais em alguns países do que em outros. Eu não sei se a gente tem alguma falha na nossa sociedade de como a gente cria esses homens que posteriormente se tornam pais. É um assunto bem delicado e eu pensei muitas vezes sobre se eu deveria falar sobre isso ou não, ou se valeria a pena um vídeo sobre isso. Quando eu conversei com pessoas que passaram pela mesma situação, que tiveram a mesma experiência na vida, isso me ajudou a me sentir mais normal, a não me sentir tão rejeitado e negado pelo meu pai. E é uma coisa que eu não sei, eu acho que é mais difícil e mais cruel você ter o seu pai na sua vida, você ter ele presente na sua vida, mas ele não está ali para você, do que você ter crescido sem um pai. Eu tenho memórias vívidas minhas chegando da minha aula de karatê com 4, 5 anos, subindo na cama, pulando, e enquanto meu pai brincava de lutinha comigo na cama. E eu não consigo entender, não entra na minha cabeça como uma pessoa que teve essa conexão com o seu filho simplesmente desapareceu depois de alguns anos. E eu tenho essa memória e quando eu relembro, eu fico triste. É algo que me machuca e talvez por isso eu tenha essa ira dentro de mim, essa revolta, que muitas vezes eu sinto que eu tô controlando um animal selvagem, sem controle dentro de mim. E o que mais dói é a indiferença. Não é nem o fato da rejeição, mas sim a indiferença. Hoje eu quero falar para vocês o que eu aprendi com a ausência do meu pai e quais foram os reflexos que isso teve na minha vida e o que eu tirei de positivo disso. Para dar um pouco de contexto para vocês, a minha vida, o meu pai e a minha mãe, eles foram casados durante mais de 20 anos. Porém, a partir de mais ou menos os meus 7 anos, o meu pai raramente estava em casa. E era uma coisa que eu achava muito estranha, eu comparava com a vida dos meus amigos e via que eles tinham os pais muito presentes, que os pais sempre estavam ali, principalmente o pai. Eles saíam para brincar, levavam seus filhos para fazer atividades e o meu pai não fazia isso. Era bem difícil. Eu lembro até hoje, quando eu tinha 9 anos e a minha mãe teve que insistir e falar pro meu pai sair para brincar comigo, cara, para jogar bola, porque eu pedi para ela. Eu pedi para ela para que o meu pai brincasse comigo. Porque eu lembro que eu ia na casa de um amigo meu e o pai dele era separado da mãe dele. E para mim era muito estranho como alguém que não vive com o seu filho, como esse pai que não vive com o seu filho é mais presente que o meu próprio pai. Ele levava o filho dele para jogar bola, ele levava o filho dele para fazer diversas atividades e me incluía junto. E eu ia junto com ele e eu sentia falta. Sentia falta de algo que eu nunca tive. É um sentimento bem estranho. E com o passar dos anos, isso só foi piorando, sabe? Porque o meu pai, apesar
ele raramente estar em casa, foi então que a gente se mudou. A gente saiu, né, do Rio Grande do Sul e foi morar em Santa Catarina. Isso deixou muito mais evidente essa separação, esse distanciamento que antes era emocional e agora se tornou físico. Eu lembro de olhar para as outras famílias, para as outras crianças e pensar, cara, por que que eles têm. Todo mundo tem uma família normal. Os pais sempre estão presentes na vida dos filhos e por que que comigo não é assim? E isso me traz uma reflexão que, querendo ou não, me faz eu me sentir pior ainda, que é o meu pai sempre foi muito rejeitado pelos seus pais. Ele foi criado pelos avós e teve muitos traumas, eu sempre levei isso, e tem muitos traumas, sempre levei tudo isso em consideração. Foi uma criança que com 13 anos teve que viver na rua, basicamente. Porém, o que eu penso que é, eu não quero que a minha filha teve o que eu tive em relação ao meu pai, eu fico imaginando por que o meu pai não pensou quando ele estava me criando, quando ele estava distante de mim, por que ele não pensou, eu vou ser presente na vida do meu filho, porque a pessoa que eu me tornei hoje, os sofrimentos que eu tive hoje, são decorrentes da ausência de amor paterno e materno também. Então, meu pai sempre tentou suprir a sua ausência emocional com presentes. A decorrência disso tudo, eu amadureci muito rápido, eu tive que amadurecer muito cedo, porque muitos dos momentos da minha vida, quando meu pai não estava presente e a minha mãe estava estressada ou passando por problemas, quem estava diante dessa situação, quem estava presente, era eu. Então eu lembro que com 10, 11 anos eu já me preocupava, por exemplo, se a conta de luz estava paga, se iam ou não cortar a água, coisas que uma criança não deveria se preocupar. E além de meu pai ter sido uma pessoa muito ausente na minha vida, ele, depois dos meus 7, 8 anos, ele sempre me tratou de maneira muito brusca. Ele sempre me xingou muito. E até hoje, com 31 anos de idade, eu tenho vários gatilhos de que quando alguma pessoa xinga ou me fala qualquer coisa, por exemplo, grita comigo ou fale alguma frase que eu escutei parecida do meu pai na época, isso me sobe uma ira incontrolável. E eu tenho que dizer para mim mesmo que não é o meu pai falando, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu lembro algumas vezes que eu estava brincando e com meus amigos e o meu pai me xingar de burro, vadio, preguiçoso, porque eu estava brincando com meus amigos ao invés de ajudar ele. Isso com 12, 13 anos de idade. E eu lembro que eu ficava com muita vergonha mesmo dos meus amigos por meu pai me tratar daquela maneira, ainda mais na frente deles. Eu sempre precisei acordar muito cedo para ajudar ele a trabalhar, ajudar ele a fazer as coisas que ele precisava fazer em casa, concertos e esse tipo de coisa, que era basicamente um trabalho. E hoje eu penso, cara, eu era só uma criança, era totalmente natural que eu quisesse brincar e fazer essas coisas, mas para ele eu precisava ajudar ele. E ele ficava triste, ele fazia muita chantagem emocional. O pouco do tempo que ele estava em casa, ele me jogava contra a minha mãe, no sentido de que ele falava que ele reclamava da minha mãe para mim. Então ele falava: "Sua mãe é, não consegue fazer nada certo, a sua mãe fica devendo dinheiro, eu preciso resolver todos os problemas, ela não pensa direito e coisas assim". E para minha mãe, ele reclamava de mim, então ele fazia uma manipulação dentro de casa, aonde ele fazia todo mundo pensar que ele era a única pessoa que se importava conosco, no sentido
literal da palavra, ou seja, o que ele dava a entender é que a minha mãe não se importava muito comigo, o meu irmão não se importava muito comigo e quem se importava era ele. E ele fazia isso entre nós. E isso tudo eclodiu quando eu tinha uns 20, 21 anos de idade, que foi quando eu descobri que o meu pai tinha outra família, literalmente. Ele tinha outra mulher, ele já tinha 3 filhos. É uma história que parece uma novela. Se você para contar as pessoas, é difícil as pessoas acreditarem. E aí veio o sentimento de rejeição, né? De eu imaginar que o meu pai, por isso que ele não passava tanto tempo comigo, por isso que ele não passava tanto tempo com a gente, porque ele estava com a outra família dele. Tanto que uma das perguntas que eu fiz para ele foi: a gente podia ser a família primária sua, você poderia passar mais tempo com a gente, por que você passava mais, por que você escolheu eles? E o pior de tudo foi ver a minha mãe e o meu irmão sofrendo, e não eu. Deixa aqui nos comentários se você já passou por algo parecido, do porquê você acha que isso acontece na nossa sociedade. Porque por aqui na Europa, cara, conversando com as pessoas, eu nunca vi quase ninguém. Na verdade, eu não conheci ninguém que teve nem uma história parecida. Foi quando eu comecei a me aceitar e entender que o problema não era eu. O problema não era o que eu fazia, não era a forma com que eu ajudava ou deixava de ajudar meu pai, e sim o problema era ele. Ele que tinha um problema. E que eu não tinha que me sentir menos, ou me sentir ruim, ou me sentir incapaz de fazer as vontades dele, porque quem tinha um problema afinal era ele. A indiferença vinha da parte dele, não da minha. Mas por incrível que pareça, diante de toda essa situação horrível, eu consegui tirar algumas coisas positivas que, por exemplo, um exemplo de pessoa que eu não quero ser. E talvez por isso eu seja um pai tão preocupado. Outra coisa também que eu pude tirar disso é que, infelizmente, existem pessoas que são estragadas, cara, de mente, são estragadas por natureza, é como um produto com defeito de fabricação. E eu entrei nessas reflexões de pensar que ele não nasceu assim, é impossível um ser humano nascer assim. E que ele se tornou essa pessoa que ele é, e isso que ele é, e essa indiferença que ele tem comigo e com meu irmão e com a gente, pelos traumas que ele passou na vida dele. Mas que isso não é desculpa. Eu aprendi a deixar ir, a largar, sabe? A não insistir. Isso foi uma coisa muito importante que eu tirei disso na minha vida. Quando você vai atrás de alguém, quando você sempre tenta contato com alguma pessoa, seja a pessoa que for, e essa pessoa te ignora, te trata com indiferença, você tem que deixar ir, cara. Você tem que literalmente largar a mão. Porque o problema não é você, não se adeque, não tente fazer absurdos para tentar agradar essa pessoa para que ela te valorize. Isso é um ensinamento muito importante. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que teve algo parecido na vida dela, que passou, que infelizmente é muito comum, né? No Brasil, muitos pais são ausentes. E eu confesso para vocês que até hoje dói quando eu vejo pessoas falarem eu daria tudo para ter o meu pai vivo, e eu me dou conta que para mim não faz a mínima diferença, porque
ele nunca realmente esteve lá.